Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom a todos do canal, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem delicado. Quero falar sobre tatuagem. Muitos me perguntam, muitos falam: Lucas, por que você não tem tatuagem? Por que você não faz tatuagem? Você tem vontade de fazer tatuagem? Existe alguma proibição na Bíblia em correlação em fazer ou não tatuagem? Bom, na verdade existe, tanto na Torá, né, que é a nossa regra de fé, quanto no chamado Novo Testamento também. Eu quero aqui começar a falar aonde se iniciou essa mitzvah, esse mandamento. Quando ele foi dado, né? Essa mitzvah ela se encontra no livro de Vaikra, no livro de Levíticos, no capítulo 19, no verso 28. Diz assim: não arranquem pedaços de sua carne quando alguém morrer, e nem se tatuem, eu sou Adonai. Em outras Bíblias vai estar de uma outra forma. Em outras Bíblias vai estar assim, ó. Aqui. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós. Eu sou Adonai. Levíticos 19, 28. Bom, vamos entender algumas coisas aqui. Para que serve uma tatuagem? O que leva, né, na verdade, uma pessoa a fazer uma tatuagem, uma pessoa a pôr um piercing, a pôr um brinco? Geralmente para a autoestima da pessoa levantar, para a pessoa ter uma autoestima a mais, né? Ou para a pessoa pertencer a algum círculo de amizade, ou para a pessoa pertencer a alguma chamada tribo de amizade, né? Bom, eu vou ler aqui um breve esboço que eu fiz, não vou ler tudo porque senão vai ficar muito comprido. Esse vídeo vai ficar em duas partes, beleza? Para ficar mais fácil de ser compreendido, né? Vamos ler aqui o versículo aqui de novo. Eu não vou ler em hebraico, eu tenho aqui em hebraico, mas eu vou ler em português. Na Bíblia tradicional ela vai estar assim: pelos mortos não darei golpe na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Aqui o termo mais importante, pessoal, é a palavra golpes, né, que provém da palavra ketobet. Palavra que se encontra aqui, ketobet, em hebraico. Ketobet. Vamos lá. A palavra ketobet significa marcar a pele. Marcar a pele com alguma coisa, ou com algum desenho, alguma marca não podia ser feito, não pode ser feito na pele. E tem uma outra palavra que chama katab. Katab significa escrever, registrar, alistar. Eu vou ler aqui para vocês, vamos lá. O verbo katab significa escrever, registrar, alistar. A ideia é de algo que é escrita de forma definitiva, ou seja, que nunca sai. Bem, então a tradução correta da primeira parte do versículo seria: pelos mortos não escrevereis, ou fazer uma incisão sobre a vossa carne. Então isso muda completamente aquilo que conhecemos sobre essa prática, pois temos agora um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto e sobre a palavra que foi escrita. Vamos lá. Esse mesmo termo ocorre somente mais 3 vezes nas escrituras. A palavra katab, em hebraico, ela aparece apenas mais 3 vezes. Eu vou ler aqui o versículo. E havendo passado, escreverás nelas, e havendo o passado, katabet nelas, todas as palavras dessa lei,
para entrares na terra que der o Criador teu Deus, terra que emana leite e mel, como te falou o Criador teu Deus a teus pais. Deuteronômio, Devarim 27:3. E naquelas pedras catábete, e naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Deuteronômio 27:8. Toma o rolo de um livro e catábete e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Yoshia até ao dia de hoje. Jeremias 36:2. Bom, vamos lá. Esses versos adicionais demonstram que esse tipo de escrita ou marca deveria ser feita de forma definitiva, ou seja, quando a palavra é katabet, quer dizer que a escrita, como você for escrever ou desenhar, é algo definitivo, é algo que não sai, algo que não vai sair nunca. Você pode lavar e não vai sair, ela vai ser para sempre marcada. Vamos lá. E pelo texto registrado em Levíticos, percebemos que estas marcas seriam feitas sobre a carne do homem. Então segue-se que é proibido marcar o corpo humano de qualquer maneira. Isso certamente não é aprovado pelas Escrituras. Vamos lá. Já a palavra marca em hebraico quer dizer ka'aka, significa incisão, inserir na pele algo, que é a palavra ka'aka em hebraico, ka'aka. Eu vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Ó. Essa palavra aqui, ó, ka'aka, tá vendo? Essa aqui, ó. Ka'aka. Vamos lá. Significa incisão, tatuagem, algo, inserir algo dentro da sua pele. Ó, o Eterno ele faz proibição a essa prática porque é uma prática muito antiga, é uma prática cananita, é uma prática pagã. Não interessa e não importa o desenho e a intenção que você vai fazer. O que importa é o significado da prática. A prática de desenhar escritas permanentes sobre o corpo, ela é uma prática pagã, a qual Deus considera até mesmo uma prática idólatra. Vamos lá. O Eterno proíbe terminantemente seu povo de tatuar seu corpo ou fazer qualquer marca em seu corpo que o danifique. Com qualquer entidade, pessoa ou grupo social ou etnia, a tatuagem tinha e ainda tem justamente esta finalidade. O Eterno separou para si um povo santo e puro, de tal forma que não havia qualquer necessidade de tais marcas serem feitas do corpo. Até porque tais atos demonstravam no passado uma sujeição ao nível de escravidão por parte destas pessoas. Os escravos eram marcados com os emblemas iniciais ou marcas distintivas dos seus senhores. Eu não gosto de fazer essa comparação, mas eu vou fazer. A gente pode trazer isso para o âmbito espiritual. Vamos lá. As Escrituras dizem que toda vontade da nossa carne, todo nosso eu, toda a nossa vontade, nós devemos morrer para o nosso eu a cada dia. Se nós fazemos uma tatuagem porque nós temos vontade, mas se a tatuagem é uma transgressão de um mandamento, então nós estamos sendo escravos da nossa própria vontade, ao invés de nós nos sujeitarmos à vontade dos mandamentos de Deus. Ou seja, nós estamos preferindo dar ouvido à nossa própria vontade, sendo escravo da nossa própria vontade, do que, na verdade, dar ouvido às Escrituras, de dar ouvido aos mandamentos do Eterno, que são para a vida e são para a santificação. Então nós podemos sim trazer para o âmbito espiritual de nós sermos escravos de nós mesmos, de nós sermos escravos das vontades, das paixões, dos desejos desse mundo que são pecaminosos. Vamos lá. A tradição judaica também fala sobre no Midrash Kedoshim, dizendo:
Nos tempos de outrora, sacerdotes da idolatria costumavam a se marcar, a se tatuar, a escrever no seu próprio corpo. E muitas vezes as pessoas se tatuavam após a morte de um parente para mostrar como estavam tristes. A Torá proíbe um judeu ou qualquer pessoa servo de Deus de tatuar seu corpo. Esta lei nos mantém afastados dos idólatras e de seus costumes. A Torá, ela vai nos mostrar que a tatuagem, Deus tem a tatuagem como uma idolatria do próprio corpo, uma idolatria, um desejo que deve ser suprido dentro do homem fazendo uma tatuagem. O homem só pode ser suprido dos seus desejos quando ele estiver inteiramente encabeçado, focado em obediência nas Escrituras do Eterno. Outra razão pela qual a Torá proíbe a tatuagem é porque o corpo nos foi dado como um presente por Deus. É uma mitzvah cuidar bem do corpo. Não devemos perfurá-lo ou marcá-lo sem necessidade. Bom, aí a gente pode entrar em outro assunto. Algumas desculpas que as pessoas usam no âmbito cristão sobre a prática da tatuagem. A primeira desculpa é: nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos agora debaixo da graça. Ou uma outra desculpa é: a aparência não importa. O que importa é o coração. Quantas vezes eu já não vi isso? Quantas vezes você já não viu isso? Ou quantas vezes já não falamos isso? Hein? Quantas vezes já não ouvimos essa... Porque isso é uma desculpa. Vamos lá. Tem uma que é mais bizarra, que fala assim: Yeshua também tem uma tatuagem na coxa. Isso é um erro grotesco. Isso é um erro grotesco, uma falta de conhecimento do hebraico. Isso é um erro. Então vamos fazer o seguinte: não existe dispensações na Escritura. Não existe dispensação de graça, dispensação de Torá, dispensação de lei. Não existe. O que existe é um Mashiach, um Messias que vem, porque a graça, a Hesed sempre existiu, desde o começo do mundo, sempre existiu. Porque se não existisse, a partir do momento que Adão e Eva pecassem, eles deveriam morrer, porque eles pecaram. Mas a graça do Eterno não matou. Pela graça o Eterno os perdoou. Eles teve a consequência do pecado? Teve, mas foi perdoado, eles não morreram, eles continuaram vivos, continuaram a sua vida e viveram muito tempo. Então a ideia de dispensação, a ideia de graça, a ideia de Yeshua vir anular essas leis, ela não existe na Torá. Não existe porque Yeshua diz em Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aí você pode me perguntar: tá vendo, Lucas? Ele cumpriu, se ele cumpriu eu não preciso mais. Isso é um erro infantil. Vamos lá, vamos ter algo aqui. Vamos supor que aqui na minha casa eu ponho uma lei que todas as vezes que alguém for entrar na minha casa vai ter que tirar o chinelo e entrar descalço. Então eu criador dessa lei venho, cumpro essa lei. Então só porque eu cumpri, os outros não precisam mais cumprir? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se eu cumprir, eu dei o exemplo para as outras pessoas também fazerem, também cumprirem. E se eu cumpro, se eu falo: olha, essa lei está aqui, eu instituí essa lei que todo mundo tem que entrar descalço, eu cumpri e ela deixou de existir, então automaticamente eu destruí essa lei, automaticamente eu abroguei essa lei, porque ela não existe mais. Entendeu como cai em contradição esse pensamento? E ele diz: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus.
Você pode me dizer, mas Lucas, por que isso é pecado? Eu sou justificado por Yeshua, pela morte de Yeshua. Em Romanos 3,31 diz assim: anulamos, pois, a Torá pela fé, de maneira nenhuma, antes a estabelecemos a Torá. Eu creio que a opinião do Rabino Shaul Paulo está em concordância com o Messias Yeshua. Vamos lá, vamos ver o que... A segunda desculpa é o seguinte. A segunda desculpa é que Deus não se importa com o seu exterior, mas se importa com o seu interior. Bom, vamos lá. A segunda desculpa é: Deus não se importa com o seu exterior, Ele se importa com o seu coração. Deus deve ser açougueiro, né? Só pode. Só se importa com a carne, com o coração, só com o músculo. Vamos lá, vamos ver o que as Escrituras dizem. Vou falar agora de Novo Testamento. Vamos lá, da Brit Hadashah. Vamos lá, vamos ver o que o apóstolo mais respeitado entre o cristianismo fala sobre isso. Lembrando, eu não estou atacando o cristianismo. Eu só estou aqui expondo por que eu não faço tatuagem. Vamos lá. Vejamos o que diz o Rabino Paulo. Ele diz assim, em 1 Coríntios 6, 19 ao 20. E não sabeis que vosso corpo é templo do Ruach HaKodesh, que habita em vós, proveniente do Elohim, de Deus, e que não sois de vós mesmo, ou seja, tudo que está em mim, meu corpo, meus órgãos, tudo não pertence a mim mesmo, mas pertence a alguém. Porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois, ou seja, mostrai, dai glória, glorificai, honrai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Será que nós devemos realmente cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde, do nosso corpo, não machucar a nossa pele desnecessariamente, não fazermos incisões, não desenhar a nossa pele? Se Adonai, se Hashem nos criou da forma que somos, será que há necessidade de implementar mais alguma coisa em nós? Será que não é vaidade nossa, né? Será que não é uma falta de Deus em nós? Falta de vontade de obedecer a Torá, de obedecer aos mandamentos, porque nós vimos aqui que a Torá não caiu, ela ainda é válida. Vamos lá, vamos ver o que diz novamente, vamos ver o que Paulo diz novamente. Diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Elohim de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Mashiach Yeshua. 1 Tessalonicenses 5, 22, 23. Shaul Paulo, conhecendo a Torá, conhecendo as mitzvah, conhecendo os mandamentos, ele sabia que nós devemos cuidar do corpo, não machucar o corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, glorificar a Elohim através do corpo também. Vamos lá, vamos partir para o próximo aqui. Finalmente temos a alegação de que Yeshua tem uma tatuagem na coxa. Agora apertou, né? Agora apertou o calo. Vamos lá. E está escrito assim: e no manto sobre a sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Erros de tradução. Veja que interessante, pois a tradução correta desse texto, direto do hebraico, seria: e em cima de seu manto, em cima de sua coxa, está escrito este nome, demonstrando que uma tradução mal feita das Escrituras acarreta uma série de dores de cabeça. Interpretações errôneas sobre algo que nem mesmo deveria ser questionado, não mesmo, porque o mandamento já está escrito, o mandamento já está lá.
onde não devemos fazer marca, nem escrever e nem incisão alguma em nosso corpo. Em primeiro lugar, pessoal, que Yeshua nunca teria uma marca no seu corpo, porque Yeshua é um filho obediente à lei de seu pai. Então ele nunca iria transgredir algo desse jeito. E como todo homem judeu, Yeshua usa assim um manto, assim como Yohanan viu Yeshua vestido com um manto. Vamos lá. Bom, chegamos aqui ao fim. Eu creio que isso pode esclarecer um pouco por que eu não faço tatuagem, o porquê que eu não tenho interesse. Na verdade, nós devemos ter interesse em obedecer a Torá, em obedecer à vontade do nosso Pai, à vontade de Hashem. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta a fazer, deixa no comentário, mande para nós a pergunta que nós vamos tentar responder a pergunta para você, né? Se você é cristão, passe aos demais cristãos, nossos irmãos cristãos, esse vídeo, passe aos demais para chegar um pouco desse conhecimento às outras pessoas, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dê um joinha se você gostou. Se você não gostou, nem assista, na verdade, se você não gostou. Se você já é inscrito, verifique se o sininho está apertado aí, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te alertar sobre esse vídeo, beleza? Bom, fique na Shalom de Elohim, do nosso Mashiach Yeshua, que o Eterno possa abençoar vocês, possam dar a graça e possam dar também o temor e a vontade de obedecer, possa dar a mim também o temor e a vontade de obedecer às Escrituras e à Torá. Shalom, shalom, até a próxima, fui!